Vejo muitas pessoas quebrando a cabeça para começar a investir. A forma que eu acredito que seja a mais eficiente para você começar investindo é investindo em algo que você entenda e que você conheça. É muito mais difícil para um médico começar investindo em uma empresa como a Petrobras, como a Klabin, do que começar em empresas do setor de saúde. Empresas como Fleury, como a Hermes Pardini, são empresas que estão mais dentro do círculo de competência. Salve rapaziada, beleza? Hoje a gente vai estar conversando sobre o primeiro passo antes de você tomar a decisão de analisar um investimento. Hoje a gente vai estar falando sobre o círculo de competência e por que ele é tão importante para todos os investidores. É uma tecla que o grande Warren Buffett bate bastante em todas as suas reuniões e suas entrevistas. Ele fala que existem empresas ótimas, mas que estão fora do seu círculo de competência. E esse círculo de competência nada mais é do que você investir em empresas que tenham valores parecidos com os seus, empresas que você tenha orgulho de ser sócio. São empresas que fazem parte do seu cotidiano, fazem parte do seu trabalho, onde você gasta dinheiro, e simplesmente fica muito mais fácil de você entender algo que você vivencia. Um bom começo para o círculo de competência é você saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Apesar dessa frase parecer um pouco complexa pelo tanto sabe que tem, é bem simples. Eu sei que eu entendo de empresas voltadas para a indústria, tanto de prestação de serviços quanto manutenção ou algo relacionado a isso, porque eu trabalho com isso há mais de 4 anos. Mas eu também sei que eu não sei nada sobre commodities agrícolas ainda. Então fica muito mais fácil eu entender empresas como a WEG, como a Schultz. São empresas que eu já até comprei próprios produtos dela, já fui cliente, do que empresas como a SLC Agrícola, como a Agro, até como a própria Klabin. São empresas que dependem de alguns fatores que eu ainda não estou muito bem estabelecido. São fatores que eu não vivencio, que eu não tenho uma prática constante, eu não tenho uma vivência. Então fica muito mais difícil eu investir em uma empresa que eu teria que estudar horas e horas a mais do que estudar uma WEG ou uma Schultz. São empresas do meu cotidiano. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente já começa por aqui para ficar bem claro, cada pessoa tem o seu círculo de competência. Não adianta você tentar copiar o meu círculo de competência, o círculo de competência do Warren Buffett, do Thiago Nigro, porque ninguém tem a mesma vivência que você, ninguém passa pelas mesmas experiências que você. Então, você tem que entender até onde vão os seus conhecimentos e buscar um ponto ótimo onde encontram todos os seus conhecimentos e que você tenha prazer em estudar empresas desse setor. Dessa forma, a sua análise vai ficar muito mais precisa e também consistente, até porque você vai entender sobre o que você está lendo. Empresas que fogem do seu círculo de competência não são aquelas empresas que você nunca deve olhar. Simplesmente vai ter a caixinha das empresas difíceis para você analisar. E cada pessoa tem uma caixinha dessa. Algumas têm umas caixinhas maiores, outras menores. Às vezes existem pessoas que até pelo desafio intelectual tentam desprezar essa caixinha, só que para nós entender a função dessa caixinha é crucial para que a sobrevivência no longo prazo seja certa. Uma coisa que eu levo para mim e também para minha vida dentro e fora dos investimentos é que eu tendo a buscar uma certa conduta esperada das empresas. Empresas que infligem meus valores e as condutas que eu prezo simplesmente são descartadas. E por isso eu tendo a sempre a escolher empresas que eu fique orgulhoso em dizer que sou sócio. Empresas que têm padrões de excelência, tanto operacionais, financeiros,
quanto sustentáveis e também sociais. Um grande exemplo foi em 2018, 2019, que teve a barragem de Brumadinho. Eu simplesmente sabia que a euforia por trás daqueles preços da Vale não se sustentariam. Simplesmente era um evento, um grande e um enorme cisne negro, que o impacto foi grande como a própria regra do cisne negro traz, e também era totalmente inesperado. Dessa forma, eu entendia que aquela queda nos preços não seria algo substancial no longo prazo. Tanto é que abriu um gap que foi fechado após alguns meses. Mas meus valores não deixaram eu investir nessa empresa. Por quê? Na minha cabeça não faz sentido eu me beneficiar enquanto outras pessoas estão morrendo, estão sofrendo. Então eu tentar ganhar dinheiro em cima de um trade vitorioso ou simplesmente de uma posição mais a médio prazo em situações como essas da Vale não faz sentido. O dinheiro que eu ganharia para mim é dinheiro sujo. Isso daí é uma opinião minha. Por isso que cada um tem o seu círculo de competência. O ponto que eu quero que você leve em consideração é que você deve buscar empresas que você tenha orgulho em ser sócio, caso a sua visão seja de se tornar sócio da empresa. E aqui está o ponto-chave de determinarmos até que ponto buscamos e entendemos essas empresas. Porque empresas que fazem parte do nosso cotidiano e que estamos relacionados de alguma forma, seja como consumidor, seja como fornecedor ou simplesmente como grandes conhecedores de longas datas, fica muito mais simples de entendermos esse negócio. A gente não precisa de horas e horas e horas para entender o que uma empresa faz, entender como ela ganha dinheiro e toda a sua estrutura. Um grande exemplo desse foi nas minhas duas últimas lives, na verdade as duas primeiras lives que eu fiz no YouTube. Todo sábado eu estou fazendo uma live estudando e mostrando como eu monto os meus estudos de empresas. Na primeira semana foi de uma empresa que já estava próximo do meu círculo de competência, porque eu já entendo do setor, eu já tinha estudado outras empresas desse setor, que era a Taesa. A Taesa é uma empresa do setor de transmissão de energia. É uma empresa que eu já tinha estudado um pouco antes, então eu já tinha certa vivência, um contato com a empresa. A partir do momento que você tem esse contato, tudo fica mais simples. Na última semana eu fiz uma análise da Klabin. Só que a Klabin tem um sistema, tem uma estrutura muito sólida que simplesmente de olhar uma DRE ou um balanço, você não entende. Então a gente precisa ir um pouquinho mais fundo para entender como a empresa se mantém aí competitiva no mercado por mais de 120 anos e mesmo assim, olhando indicadores simples, ela não aparenta ser uma empresa com uma vantagem competitiva tão grande. Então eu tive que mergulhar bem mais a fundo e levar algumas horas a mais de estudo do que eu levei para a Taesa. A Taesa eu fiz um estudo em cerca de 40 minutos. Para a Klabin foram praticamente 3 horas fracionadas durante a semana. Então aqui é um exemplo prático de como o círculo de competência faz a diferença para você. E tudo começa de um pequeno ato. Você pode achar que seu círculo de competência hoje é pequeno, só que você focando no seu círculo de competência e estudando cada vez mais empresas voltadas ao seu conhecimento, você vai ver que aos poucos seu círculo de competência vai tomar novos limites e vai expandir cada vez mais. Só que isso é um processo lento e você tem que ter paciência. O ato de você estudar empresas que fogem do seu círculo de competência é que você vai estar inflando o seu círculo de competência e muitas vezes pode não ser sustentável. Por quê? A partir do momento que você estuda empresas que não estão no seu círculo de competência, além de você gastar mais tempo, as informações não ficam tão claras e dessa forma fica muito mais difícil você compreender os business, você entender como a empresa funciona e se tornar um investidor assíduo dessa empresa. Então, para tudo ficar mais claro aqui, você tem um ponto de partida, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição um conteúdo bem completo falando sobre o círculo de competência e como você pode montar o seu passo a passo. São 3 simples passos
que no final você vai ver que você muitas vezes sabe mais do que você imagina. O vídeo vai ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, já vai deixando seu like, que eu vou começar a trazer mais vídeos voltados ao primeiro investimento, a investir com pouco dinheiro. Aqui a gente vai tentar agregar valor tanto para quem já é do mercado quanto para quem está querendo começar. E se você está querendo começar, não se esquece de pegar aqui também no segundo link na descrição, meu e-book gratuito, Como você analisar uma empresa em 5 simples passos. Eu particularmente, depois de pegar uma certa prática, não levo mais de 30 minutos para empresas que estão no meu círculo de competência. Beleza? Então, até a próxima.